Quando nós recebemos uma bênção de Deus, o que a gente faz com ela? Quando nossa família é alcançada, nossos filhos, nossos maridos, quando a tão esperada oração é respondida, o que a gente faz com ela? E por mais que seja duas histórias de dois homens, né, vamos aplicar para nós mulheres, porque nos ensine muito, né? Então, embora esses dois homens tivessem doenças diferentes, eram doenças que os excluíam da sociedade. O leproso vivia, vamos chamar ali na Vila dos Leprosos, com um monte de leproso, e o paralítico, a Bíblia diz que ele tinha casa, então eu acredito que, como a gente leu, que ele, onde ele estava deitado, eu acho que nem sentado ele ficava. Então ele poderia ser talvez um tetraplégico, porque se tu é paralisado, tu pode até sentar, mas a Bíblia diz que ele ficava deitado, então provavelmente era deitado mesmo que ele ficava. E embora tivesse doenças diferentes, precisava de cuidados diferentes. Muitas pessoas chegaram diante de Jesus e algumas foram buscar para outros da família, como é o caso da mulher Sirofenícia, né? Que ela, vendo a necessidade da filha, a angústia da família e do sofrimento, ela disse: Jesus, eu só quero a tua migalha. Então ali, Senhor, não é diretamente para mim, mas é a minha carne que sofre. Então ela foi buscar um milagre para outra pessoa. A gente também vê pessoas que chegaram diante de Jesus e queriam passar despercebidas, que pode ser o caso da mulher do fluxo de sangue, que ela não queria ser notada, porque o fluxo de sangue era considerado, ela era impura, ela tinha que viver separada. Então ela pensou, se alguém me pegar aqui, meu Deus, estou ferradinha. É difícil. Então, mas ela não conseguiu passar despercebida diante de Jesus. Ao tocar as vestes de Jesus, Jesus para e diz: saiu virtude de mim. E mesmo que ela quisesse ficar, não queria ser descoberta, a fé dela fez com que todos soubessem. E um dia eu me perguntei, né, porque quando a gente lê, eu imagino que depois, na minha cabeça, né, Lucas de certo foi entrevistar ela. Tá, como que foi? Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a mulher fala, né? Tá, e como assim imediatamente tu foi curada? Porque quando a gente fala de ciclo menstrual, para os meninos é meio difícil de entender, mas para as meninas é lógico, ou seja, a gente não consegue controlar. Fica ali, não desce, não tem isso. Vai descer e vai sujar tudo. Então, para o menino, eu fico pensando, Lucas escrevendo isso, meu Deus, como é que é imediatamente? É igual tu fazer xixi, não tem como controlar. Então, na hora que ela toca Jesus, na hora, o fluxo, eu penso assim, ó, ela estava sentindo, e daí ela pensou, meu Deus, parou. Foi curada. Mas a gente também vê, na palavra, que muitas pessoas tiveram que buscar por si próprias. Que é o caso do leproso. A Bíblia diz que os leprosos, né, viviam isolados, porque ela era uma doença altamente contagiosa. Só abrindo um parênteses, irmãs, eu fui pesquisar sobre a lepra, e em 2023, o Brasil era o segundo maior país do mundo com casos de lepra. A lepra é uma bactéria que se instala no nosso corpo de forma silenciosa, ou seja, nós temos o contato com o leproso e pode demorar dias, às vezes até anos, para a gente sentir. Por quê? Porque onde a lepra inicia, ela amortece a pele. Então, se a gente está fritando uma coisinha e cai uma gordura, a gente não vai nem sentir. E aquilo, às vezes, vai ter uma proporção no teu organismo que tu vai descobrir muito tarde. Por isso que a gente vê a lepra no Antigo Testamento e no Novo também como um símbolo do pecado. Porque o pecado nos paralisa.
o pecado nos adormece. O pecado, ele cauteriza a nossa mente. Quando a gente não tem convicção daquilo que é certo e é errado, o pecado, ele vai fazendo com que, aos poucos, a gente vá morrendo. A lepra fazia com que a pele morria. Eu ia até trazer foto de lepra, eu disse, não, pode ter criança, e daí? Mas a lepra é terrível, irmãs. Ela vai comendo os dedos, come assim as orelhas, as extremidades. Tem gente que não perde perna, perde membros. E esse homem, desesperado, viu Jesus e disse, Lucas 5, 12, suplicou-lhe, Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Eu não tenho ninguém por mim, não tenho ninguém que busque por mim, eu tenho que buscar pelas minhas forças. Nós temos que buscar por nós mesmos, mulheres. Você tem que buscar por você. Você tem que orar mais, tem que ler mais a Bíblia, por você. Depois a gente vai ver ali no texto dos paralíticos que tiveram os amigos que o ajudaram. É verdade, a gente precisa de amigos, mas a gente precisa ter uma vida íntima com Jesus, sabendo da nossa dependência dele. Senhor, eu sou dependente de ti, eu quero depender de ti, eu quero viver para ti. Busque por você. É bom buscar para o filho, é bom buscar para o marido, é bom buscar, muitas pessoas vão receber as bênçãos, porque nós estamos buscando, mas Deus quer falar com você. E Jesus disse, eu quero, fica limpo. 3 palavras Jesus falou para ele receber a cura. Só porque ele recebeu a cura, e de certo ele pensou, agora eu vou embora todo faceiro, todo feliz, minha vida. Peraí. Com Jesus as coisas é diferente. Jesus, verso 14, disse assim, ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Olha só. Sabe que tu recebeu essa bênção, tu quer falar para todo mundo, certo? Olha só, fica quietinho. Trabalha em ti a língua. Se tu era uma pessoa que falava de muito, fala menos. Se tu era uma pessoa que contava vantagem porque recebeu, dá o passo para trás. Fica quietinho. Vai lá no sacerdote e cumpre o que a Bíblia diz. Irmãs, abram a Bíblia em Levíticos 13, por favor. A gente pensa assim, ele era um leproso. E como que ele vivia? Meu Deus, não sei nem onde é que é Levítico. Deuteronômio, Levíticos, Números. Não. Gênesis, Levítico, Números. Levítico, está aqui, 13. Eu nem marquei. Nem deixei o papelzinho aqui. Levíticos 13, verso 45, diz assim. 13, 45. As vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Em outras versões é tipo descabelado assim, né? Cobrirá o bigode e clamará, imundo, imundo. Então, quando esse homem descobre que ele tem lepra, ele não vive mais na sua normalidade. A característica da roupa que ele vivia, a forma agora com que ele usava o cabelo, era diferente. Pensa nós, né? Tudo descabelada. Por quê? Porque como que as pessoas identificaram que eu tinha lepra? Aparentemente, esteticamente. Então eu tinha que rasgar as minhas roupas, andar praticamente um maltrapilho, andar toda bagunçada com o cabelo e ainda cobrir o rosto. Então, quando alguém me visse lá de longe, eles já iam, aquela pessoa tem lepra. Vou passar lá de longe, porque eu não quero pegar lepra. Então, automaticamente, as minhas roupas me excluíam.
E quando Jesus diz assim para ele, agora tu vai lá e tu volta para o sacerdote, porque o sacerdote iria analisar ele e ia olhar para ele, é verdade, tu não tem mais lepra. A característica física das roupas dele ia mudar. Jesus disse assim para ele, tu vivia num, vamos chamar de leprosário, hoje existe leprosário, tu vivia num leprosário, rasgado, imundo, dependendo dos outros, fedido, e agora automaticamente a minha cura vai te levar para um outro lugar. Um lugar de luz, de decência, de moralidade. Uma pessoa que os outros vão olhar e vão dizer, meu Deus, mas ele não andava todo maltrapilho. E agora ele está assim bem vestido, centrado. A nossa roupa, irmãs, tem que denunciar a quem nós servimos. As nossas vestes têm que falar, têm que proclamar o reino dos céus. Esses dias nós estávamos na praia, na piscina, acho que foi, não lembro. E a Joana assim para mim, ó, ô mãe, que engraçado, né? Tem mulher que usa o biquíni tudo lá dentro. Ai. Nota tudo, né? Sim, filha, tem mulheres, tem famílias que têm outra cultura, né? Que se sentem bem, talvez, com isso. Mas não é o caso da mãe. A mãe não gosta, a mãe não se sente bem. E não é uma coisa assim que Jesus gosta. Daí ela olhou para mim, Jesus não gosta que mostre as partes, né, mãe? Eu disse, não, filha, Jesus não gosta. Ou seja, criança já tem que ter noção daquilo que é santo. Menina tem que vestir roupa de menina. E menino tem que vestir roupa de menino. A nossa aparência física, a nossa roupa, o jeito que a gente se comporta, tem que proclamar o reino de Deus. Assim como aquele leproso que antes estava num lugar excluído, Jesus muda a realidade dele e diz assim, ó, tu não precisa ficar falando que tu recebeu a cura, que o milagre chegou para ti. A tua vida é o espelho da mudança. O teu caráter, a tua integridade, a tua responsabilidade, a tua palavra, sim, sim, não, não. O jeito com que a gente conversa com as pessoas, às vezes a gente fica mal-humorada, normal, irmã, normal. Mas isso não pode ser a normalidade, né? Às vezes a gente está de mau humor, acontece, a gente é mais ríspido. Eu não estou falando de ser hábito, não estou falando de ser ordinário. Mas a gente precisa ter uma postura diferente no reino. Jesus quer essa postura de você, mulher, de mim, mulher. Quer uma postura de independência, não dependa mais dos outros. Tu vai lá para o sacerdote e agora o sacerdote vai ver que tu está limpo e tu vai ter que ofertar. Daí ele poderia pensar assim, ó, pá, mas eu não trabalho. Então agora tu vai trabalhar. Agora tu vai conquistar. Agora tu não vai depender mais da oferta, não, como é que é? Da esmola dos outros. Agora tu tem saúde. Agora eu estou te dando integridade, dignidade. Para de ficar dependendo do fulano, do ciclano. Porque a amiga vem no culto, eu venho no culto. Se não, eu não venho, eu não venho. Fulano prega, eu venho. Se fulano vem... Não, irmã. Busque a Jesus porque você precisa dele. Ore porque você precisa ter comunhão com ele. Leia a Bíblia porque ele quer falar com você. É ele. Está aqui, exposto. Não viva uma vida. O leproso, ele não poderia, depois de curado, viver lá no leprosário. Porque ele seria contaminado de novo. Quando Jesus nos resgata, ele nos leva para um outro lugar. A luz. Fora do pecado. Fora da nojeira. Agora, Senhor, eu sou tua. Eu quero a vida contigo. O leproso teve que buscar pelas próprias forças. E a instrução de Jesus foi maior do que as palavras que ele disse para ser curado.
quero, fica limpo. 3 palavras. E a instrução é mais pesada. O caminho com Cristo é estreito. Não era para ele viver a vida de qualquer jeito. Tinha regras. E nós também temos regras. Ah, mas é difícil. Mas não é impossível, irmãs. Com oração, com perseverança, com a busca, com se prostrar. O leproso prostrou e disse: Senhor, eu dependo de Ti. Foi na pessoa certa. Sabia que só Jesus podia curar. Em contrapartida, andando no texto, a gente vê a história do paralítico. Que na minha cabeça, irmã, parece que foi assim, ó. Claro, isso não aconteceu, né? Mas parece que Jesus curou o leproso num dia e no outro dia o paralítico, né? Porque está um do ladinho do outro. Não sei se a mente de vocês é assim, mas a minha às vezes é assim. Então eu penso, Jesus estava num lugar, num dia, aí depois que ele diz assim, ora, aconteceu que num daqueles dias, aí foi no outro dia, na minha cabeça. Jesus estava no lugar, no outro dia, teve outros milagres. Aí a Bíblia diz que, ora, aconteceu que num daqueles dias ele estava ensinando. Ensinava. E Jesus, outra coisa que eu gosto de Jesus, que eu estou querendo mudar, porque Jesus era um atleta, né? Gente, ele andava de um lado para o outro. Ele andava de um lugar, ele já estava, não, eu pensei, ele era até musculoso, porque ele tinha que remar o barco aqui, ó, contra a maré, eu acho que a ventaninha, ele ali, ajudava os discípulos. Jesus era um atleta, caminhava, subia morro, descia morro, andava no mar, e remava. Ele não se cansava. Eu disse, Jesus, eu quero esse teu negócio, porque eu não gosto de fazer exercício, mas Jesus, vamos lá. E Jesus, até exercício, irmãs, ele gostava de fazer. Fazia. E a gente vê Jesus o quê? Ensinando. Jesus ensinava. E achava-lhe ali fariseus e mestres das leis, vindo de todas as aldeias, da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E vieram então uns homens, versículo 18, trazendo em um leito um paralítico. Então agora a gente já vê um outro homem com uma outra necessidade. Que agora essa necessidade o impedia de às vezes lutar por ele mesmo. E às vezes vai ter familiar nosso, marido, filhos, que às vezes não vai ter força para lutar por ele mesmo. Aí vai entrar os amigos. Vai entrar você, que vai ter que superar o cansaço, vai ter que superar a tristeza, e você vai estar lá para ajudar. É isso que Deus quer de você, mulher. Uma amiga que ajuda. Esse paralítico, eu penso que ele estava em casa e ele ficava deitado, porque se era paralítico, eu penso, de certo, ele não conseguia nem comer. Ele não conseguia, às vezes uma mosca pousava aqui, imagina, às vezes tu não consegue mexer nada, a mosca pousa e tu não consegue nem botar a mão, né? Que horrível, mosquitos unindo no ouvido. Naquela realidade que não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, era chão batido, não tinha pomada, não tinha óleo de girassol, não tinha esparadrapo, não tinha aquela coisa arada que a gente usa hoje que facilita, mas tinha o cuidado de alguém com aquele homem. Talvez a esposa, a mãe, ele tinha casa, então tinha alguém que olhava por ele. Só porque às vezes, irmãs, nós da casa, a gente não dá muita credibilidade para quem está do nosso lado. E a Bíblia diz que os amigos foram lá. Ah, esses benditos amigos. Amigos que nos aproximam de Jesus. Eu penso que esses amigos estavam em casa, um passou o WhatsApp para o outro. Daí, o que vão fazer hoje? Escutei falar que tinha um Jesus. Vamos levar o fulano lá para Jesus? Bah, mas sozinho a gente não vai conseguir. Maca, no mínimo, irmãs, 2 tinha que ter. Meu marido é bombeiro, eu falei para ele, como é que é segurar uma maca? Depende. Eu já levei gente na maca, mata dentro, quase morri, em 4 homens, forte. Dependendo do acamado,
te desgasta muito. E aí tu leva na direita, aí daqui a pouco, vamos trocar com a esquerda, aí o outro troca na esquerda, vai. E naquela época, não sei quanto que andaram, mas os amigos estavam dispostos para ajudar. Que saíram de casa dispostos, não, hoje a gente vai fazer uma coisa, hoje Jesus vai mudar a história dele. Amigos que não mediram esforços. Chegando lá, a multidão, como é que nós vamos entrar aqui? Certo, será que tem aquele que diz, será que perdemos a viagem? Que sempre tem, né? Eu não sei, né? Será que perdemos? Ou não foi de Deus a gente ter vindo trazer ele aqui. Porque senão não teria espaço para nós entrar. Aí um abençoado, não, nem que a gente suba o telhado. Mas hoje, ele não vai sair daqui como está. E a Bíblia diz que eles subiram, abriram o telhado, a palha assim, né, provavelmente, desceram até o meio de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo no eirado, desceram no leito, por entre os ladrilhos, no meio de Jesus, no meio assim, ou seja, o centro da atenção agora era o paralítico. Parou todo mundo, o último da fila foi primeiro, sabe que é o último, né? Ele chegou, estava um monte de gente, aí ele chegou lá por último, aí ele foi primeiro. Peraí. Os amigos desceram, irmãos, e isso é lindo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, o paralítico nem pediu. Ele não fez igual o leproso que teve que lutar, que teve que, Senhor, se prostrar, não. A gente estava cantando aquela música ali que às vezes eu não consigo nem falar. E daí Jesus olha o paralítico não pediu. Mas Jesus entendeu, fez o raio-x da situação, né? Viu os amigos trazendo ele, viu a dificuldade, botou ali eles no meio. Jesus olha e Jesus não é indiferente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Em outra versão diz assim, e vendo a fé deles, os amigos que ajudam outros amigos. Você, mulher, ajuda o marido, ajuda o filho, ajuda o vizinho, ajuda o neto. Nem que às vezes a gente tenha que acordar de madrugada, que a gente tenha que passar às vezes dias no hospital, dias que a gente tem que vencer o sono, vencer o cansaço. Amigos que impressionaram a fé de Jesus, porque não foi a fé só de um, foi a fé deles. Por isso que é importante você estar aqui, porque é na fé, na comunhão do justo que Deus se manifesta. Quando a gente ora uma pelas outras, Senhor, eu creio que Tu pode tocar na vida dela, no casamento, restaurar, mudar. É nessa comunhão, irmãs, não é sozinha em casa. Sozinha em casa é intimidade. É busca, é Deus se relacionando contigo. Aqui, Senhor, eu quero, o que eu preciso de Ti, Senhor? O que Tu queres para mim, Senhor, aqui? Junto, conosco, com a igreja, com as mulheres, orando. Agora temos oração toda terça, 7:30 da manhã. É uma oportunidade, às vezes, antes de ir para o serviço. Acordar mais cedo. É difícil? É difícil. Mas qual desses personagens a gente é? A gente é o amigo do paralítico que impulsiona outras pessoas a não desistir. Aí eu fico pensando, o paralítico estava lá na casa dele, mais um dia, eu não sei se de manhã, se à tarde. Aí eu já pensei, né? Às vezes a mulher acordou, para mim, na minha cabeça ele tinha esposa, tá? Não sei. Mas na minha cabeça tinha. Ele tinha uma esposa, aí a esposa acordou, aí às vezes fez a higiene dele,
né? Porque às vezes fez xixi durante a noite. Aí ela cansada. Aí chegou os amigos abençoados de Deus. E disse, mulher, pensou com ela, né? Hoje esse homem vai ter uma nova história. Jesus cura esse homem, mas Jesus também dá uma instrução para esse paralítico. Jesus disse assim, versículo 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te. Quando o paralítico chegou até lá, os amigos o introduziram lá. Quando Jesus curou, Jesus disse assim para os amigos, agora a parte de vocês fizeram, agora é com ele, levanta-te. Ele não disse, levantem-no. Não é para vocês ajudar agora. Agora, o paralítico tem a responsabilidade, depois que recebeu a cura, opa, eu sou um outro homem, eu sou uma outra mulher, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Os amigos tiveram um papel na história, na Bíblia, de levar até Jesus, de acreditar, porque às vezes a gente da casa está cansado, está exausto. Aquela rotina de cuidado. Gente, a minha avó ficou acamada mais de 11 anos. É uma rotina horrível. Eu lembro da mãe uma vez, ela estourou o ciático. E ela estava com o ciático ali, trocando a fralda da avó. Ela, Carolina, está doendo. Às vezes a gente de casa não acredita no milagre. Porque a gente está cansada, a gente não consegue ver outra perspectiva. Aí vem os amigos, nos colocam, olha só, a direção é Cristo. E agora nós temos uma parte. Levanta-te. Não fica no lugar que tu está. Muda. Tu vai levantar, tu vai pegar a tua cama e agora tu vai voltar para a tua casa. Para a minha casa, ele nem falou nem para voltar com os amigos. Porque eu penso que os amigos tiveram que arrumar o telhado. Porque se eu fosse a dona da casa, eu ia dizer, tudo bem, agora eu vou arrumar o telhado. Porque se chover, vai molhar a minha casa. Tem que arrumar o telhado. Os amigos ficaram lá arrumando o telhado. E ele voltou para a casa dele. E agora o que ele ia ser? Um novo homem. Um homem que ajudava a lavar a louça. Uma mulher que ia amar cozinhar. Já pensou? Ai, Jesus. Porque não cozinhava. Se fosse uma mulher que estivesse ali, meu Deus. Às vezes eu fico pensando, a gente está doente. A gente fica assim, Senhor, se eu tivesse força, eu ia fazer isso, fazer aquilo, fazer. Aí a gente tem, aí a gente faz. Estou cansada. Porque uma hora a gente está bem, uma hora a gente não está, uma hora a gente quer, uma hora a gente não quer. E Jesus muda a história do paralítico e disse assim, eu quero que tu seja uma bênção na tua casa. Não é para os teus amigos que tu tem que ser bênção. Também, ok. Mas é quem te serviu. A minha mãe, eu tenho que honrar, tenho que amar. Tenho que ajudar. Minha sogra, tenho que amar. Tenho que ajudar, tenho que aconselhar. Tenho que dizer, sogra é aqui, não é aqui. Para o filho, para o marido. Para Joana, a bênção que Deus me deu como filha, uma bênção na nossa casa, no lar que Deus te deu, fazendo o arroz e o feijão, e o bife, e a salada, que às vezes é ruim, mas é a nossa casa, irmãs. Bênção para casa. Quando Jesus fala para o leproso também, olha só, não volta e faz coisas diferentes, é a mesma coisa para o paralítico. Vive uma outra vida. Se antes tu era uma mulher que reclamava, não reclama mais. Irmãs, eu não gosto de passar roupa. E o meu marido sabe disso. Então, lá em casa, quando eu lavo a roupa, eu penduro as camisetas por aqui, ó, por aqui. Dá ele assim para mim. Ó, gata, olha só.
Eu sei que tu não gosta de passar roupa. Então, quando tu for pendurar a camiseta, tu não pendura por aqui, porque aqui fica a marca. Tu pendura por aqui, porque ninguém vê. Ou seja, tá tudo resolvido. Tu não passa, ninguém vê e tá tudo certo, ok? Eu disse, ok. Irmãs, e para mudar esse hábito? Depois que a roupa seca, que eu tiro do varal, é que eu vejo a marca do prendedor. Eu disse, aí tu passa a mão assim, né? Porque eu não quero passar roupa. A gente amado, ai meu Deus do céu. E ele fala uma vez, ele fala duas vezes. Eu disse, tá, um dia eu vou conseguir. Um dia eu vou conseguir, marido, calma. Essas coisas às vezes mínimas que a gente se irrita. Que a gente perde o foco, perde a bênção. Fica irritada de não lavar a louça, de não ajudar. E o marido isso, e o marido aquilo. Ah, irmãs, Jesus quer que a gente seja uma bênção na nossa casa. É lá na nossa casa. O fruto é na casa. A bênção tem que ser para casa. Quando o paralítico foi curado, pensa na felicidade da mulher, irmãs. Meu Deus, todo mundo foi contemplado com a bênção. Não foi só o paralítico. A mulher foi abençoada. Ela disse, meu Deus, não vou mais precisar ficar acordando cedo, lavando aquela roupa arada. E fazendo as necessidades, lavando fralda. Pensa se esse homem não tinha escara. Naquela época. Hoje no hospital, tu fica 15 dias com aqueles colchões lá, não sei o quê, e com lençol e passando isso. Tu já fica, é um terror, imagina naquela época. Todos da casa são abençoados quando a bênção de Jesus chega. Jesus quer usar você, mulher, para ser uma bênção. Para mudar a realidade da casa. Não reclamar mais, mudar a perspectiva, mudar a realidade, mudar a visão. Senhor, o que tu queres de mim? Tem horas que nós vamos ser os amigos, de trazer os maridos, de trazer os filhos, de trazer os pais, de ir, de não desistir e tal, e lutar. Mas tem hora que a gente vai ser o paralítico. Volta lá para tua casa. Opa, tu esquecesse de onde eu te tirei? Volta para casa. Não reclama. Porque antes era pior. Ah, você pode dizer, antes não era pior. Sem Cristo, irmãs, tudo é pior. Tudo. Busque Jesus por você. Busque Jesus pelos seus filhos. Busca. E não se esqueça, irmãs, que quando Jesus der a bênção para você e para mim, nós temos a responsabilidade no reino de fazer alguma coisa. Não ficar só para nós. Todos ao nosso redor tem que ser atingido. Sair da zona de conforto não é fácil. Viver coisas diferentes em Deus não é fácil. Não faz muito tempo que eu trago a palavra assim na igreja. E não é um desafio, irmãs, é um desafio gigante. É desafio gigante ser líder de PG. É desafio gigante ser ministro de louvor. Chegar aqui cedo. É um desafio cuidar das crianças. É um desafio ser pastor, ser líder. É desafio corrigir, ensinar. É um desafio. Só porque ou a gente fica lá como o leproso, não vou nem chegar perto de Jesus, porque se eu chegar eu vou ter que ralar. Vai. O paralítico também. Opa, tu não vai ter a vidinha boa que tu tinha antes, comidinha na boquinha. Agora, com a cura, com a libertação que eu vou te dar, tu vai viver por si. Outra coisa, tu vai ajudar os outros. Porque a bênção não é só para ti. Saia da zona de conforto, irmã. Qual é a sua zona de conforto? Você tem uma zona de conforto que você gosta de ficar? Não, Jesus, daqui não me tira. Fica aqui. Não quero fazer nada. Só quero ficar paradinha. Que é muito bom. É bom, mas até ficar parado dá escara, irmãs.
Dá escara. Que Jesus fale ao seu coração. Que Jesus ministre ao seu coração. Nessa noite, Jesus nos chama para a gente sair dessa zona de conforto. Para mudar a nossa visão. Se ante uma pessoa deprimida, uma pessoa irritada, uma pessoa nervosa, uma pessoa que não sabia ouvir não, conhece Jesus, muda. Nós temos que mudar. Nós temos que viver esse evangelho na graça, na plenitude, que Deus não quer nos deixar no lugar que a gente está. Nunca vai querer. É sempre mais. É de glória em glória. Hoje é um pouquinho. Amanhã é mais um pouquinho. E amanhã mais um pouquinho. Aí você vai dizer, Jesus, não consegui. Não tem problema, não desiste. Porque o leproso ia ter outras dificuldades que jamais ele ia pensar ter. E o paralítico também. Ia ter que lidar com ele mesmo, com as emoções que às vezes ele nunca viveu. Saia da zona de conforto, irmã. Que Jesus mostre para você onde que Ele quer que você esteja. Que Jesus mostre qual é a direção que Ele quer para a sua vida. Senhor, tem alguém que eu preciso ser amigo e levar para Ti? Tem alguém? Jesus vai te mostrar. Jesus não vai, se você perguntar, Jesus não vai te deixar sem resposta. Porque, como a palavra diz, o serviço é muito, mas tem pouco trabalhador. Então, se você disser, Senhor, eu queria fazer alguma coisa, Ele vai falar com você. Ele vai ministrar o seu coração. E a bênção, irmã, não é só para você. É para todos da sua casa. Amém?